Boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite de live. Hoje é dia 22 de dezembro, uma terça-feira, está no ar. Um programa que tem ajudado centenas de pessoas. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria! Fala pra mim de qual lugar do país você me assiste, você que está no Instagram, você que está no Facebook, você que está no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas a mais uma noite, a mais uma live. Olá, aqui Uriel Pedroso. E eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives. E eu tenho um sonho: viver um dia, um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? Eu acredito que sim, começando uma vida de cada vez, e eu comecei com a minha e tenho trabalhado na vida de muitas pessoas. Que alegria te receber aqui mais uma noite. Seja muito bem-vindo, não esqueça de convidar aí os seus amigos. Marque aí nos comentários também o nome dos seus amigos, faça chegar o maior número de pessoas para que eles tenham acesso também a um assunto muito importante. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o stop do estresse. Será que é preciso parar o estresse nosso de cada dia? E sabe que é interessante quando a gente olha para isso, por quê? Porque todos nós, homens e mulheres, ricos e pobres, brancos e negros, pardos, orientais, todos nós, de alguma forma, fomos afetados, infectados pelas coisas que aconteceram conosco desde o ventre materno. Você que está aí no Instagram, está me ouvindo bem? Você do Facebook me ouve bem? Me fala para mim se você me ouve, por gentileza, porque é muito importante esse feedback para saber se o som está chegando, se está tudo legal aí, tá certo? Eu queria lembrar você que nos próximos dias nós teremos a alegria de fazer oficialmente o lançamento aqui nas nossas lives do livro A Terra de Ninguém. Nós estaremos lançando aqui esse livro, ele já está em fabricação total, a todo vapor, e eu acredito que entre quinta-feira, o máximo na outra semana, a gente estará então lançando aqui o livro Terra de Ninguém, para que possa você já ter conhecimento desse material tão especial, tão importante, que é esse livro que foi feito. Eu queria começar a live de hoje com um pensamento. E o pensamento aqui é de William James. E a gente vai falar sobre estresse hoje. E qual é o pensamento? O pensamento é o seguinte: a maior arma contra o estresse é a nossa habilidade de escolher um pensamento ao invés do outro. Lembra de algo muito importante que a gente já falou aqui várias vezes nas nossas lives? Nós somos reflexo total daquilo que nós pensamos. Tudo aquilo que você permite que esteja dentro da sua mente, que esteja trabalhando dentro de você, faz com que você acabe se tornando aquilo que você pensa. Nós somos o que nós pensamos. E a grande pergunta que se faz é: o que você tem pensado? Você já parou para pensar isso? O que você tem pensado? 40 a 70 mil pensamentos diários, a maioria deles negativos. E a grande pergunta é: o que você tem pensado? Lembre que pensamentos viram sentimentos, sentimentos viram comportamentos, comportamentos acabam alterando, né? Aliás, pensamentos se tornam sentimentos, sentimentos alteram os comportamentos e você ainda tem um problema que mexe na questão fisiológica, que acaba atacando o teu físico, ou seja, você acaba adoecendo por causa dos teus pensamentos. Ou seja, a nossa terra, por isso que eu te falei logo no início dessa live, do livro, né, que vai ser lançado oficialmente daqui a alguns dias, que é o livro A Terra de Ninguém, que é exatamente nesse livro que eu trabalho e defendo a ideia de que a nossa mente, ela é uma terra incrível, uma terra fértil, e os nossos pensamentos, eles são sementes. E não só os pensamentos, uma série de coisas, né? Todo aquele impacto que vem pelos narcisistas, pelas pessoas manipuladoras, pelas pessoas no geral, acabam nos machucando, nos maltratando, acabam fazendo com que você se torne a pessoa que você é. E você é a pessoa que você não nasceu para ser. Então,
A maior arma contra o estresse é a nossa habilidade de escolher um pensamento ao invés do outro. Que tipo de pensamentos estão passando dentro da tua mente? Quais são os pensamentos que você tem permitido que permeiem a tua mente? E quais são os pensamentos que você tem fortalecido dentro de você? Se você tem pensamentos de derrota, se você tem pensamentos de tragédia, de tristeza, de que vai dar errado, que você não tem valor, que você não presta, é exatamente isso que vai formar aquilo que você não gostaria que fosse dentro de você. E nessa live eu quero trabalhar com você aqui 4 maneiras que estão comprovadas de você lidar com a questão do estresse sem você ter que parar, sem você desistir e sem o uso de medicamentos. Será que é legal? Sim ou não? Todos nós passamos por um processo de estresse. Hoje a gente vai entender os 2 tipos de estresse, como que eles funcionam e qual a capacidade destrutiva que um tipo de estresse tem contra o nosso organismo, contra o nosso corpo e o prejuízo tremendo que ele traz para a nossa vida. E eu queria nessa live então trabalhar com você essa questão. O estresse ele acontece e na verdade o estresse ele é perfeitamente normal. E em alguns casos ele acaba sendo até benéfico. Como pode o estresse ser algo benéfico? Mas por incrível que pareça, o estresse ele é benéfico também em partes. Mas em outras partes você acaba se perdendo na vida aí, né? Então existem 2 tipos de estresse. Eu queria trabalhar com você hoje à noite. Existe o estresse agudo e existe um outro tipo de estresse que é chamado de estresse crônico. Agudo e crônico. E os 2 têm uma diferença gritante e os 2 têm uma situação diferente e traz para a tua vida uma situação também que nós vamos trabalhar aqui hoje à noite. Então existem 2 tipos de estresse, o crônico e também o agudo. Vamos falar um pouquinho agora do agudo. O estresse agudo ele é uma técnica de sobrevivência residual que nos protege do perigo. E o estresse agudo ele é desenvolvido dentro das 2 amígdalas que estão assim abaixo da sua linha racional, que são responsáveis pelo processo de ansiedade e é responsável pelo processo também ele desenvolve a ansiedade para te preparar para a luta ou para a fuga. Então esse é um estresse benéfico, porque se você está indo numa determinada situação e você dá de cara com um cachorro, ou você dá de cara, sei lá, num acidente de trânsito, e esse estresse é o que vai fazer com que você tenha aquele estalo de você se proteger, ou seja, fugir desse animal, ou aquele animal peçonhento, o animal que poderia ser perigoso, ou uma questão aí a pessoa fala que é reflexo, né? Exatamente esse reflexo que você acaba tendo, que faz com que você se livre do perigo, esse reflexo, ele é benéfico. Ele te ajuda, então, na resposta de você lutar ou você fugir. O perigo que existe, ou pior, como até a Janaína perguntou aqui no Instagram, é o estresse crônico. O agudo, ele faz parte, foi colocado por Deus dentro de nós para nos cuidar, para nos proteger, para nos livrar de acidentes, incidentes, escapar de coisas perigosas que possam colocar a tua integridade em risco. Já por sua vez, o entretanto, poderíamos dizer aqui, o estresse crônico, ele é uma fera totalmente diferente, que ele tem uma capacidade incrível e destrutiva. Esse é o estresse que nós enfrentamos a cada dia. O outro estresse, que é o estresse que é o agudo, de tempos em tempos ele pode acontecer, mas ele vem para te ajudar a te preparar para uma luta ou para uma fuga. Já por sua vez, o estresse agudo é o estresse nosso de cada dia. Ele vive, né, no contexto que envolve a nossa vida. E esse estresse que a gente enfrenta diariamente, ele pode vir traduzido, por exemplo, com um chefe autoritário, ou um marido autoritário, uma esposa autoritária, um pai autoritário, um pai narcisista, uma mãe narcisista, um marido narcisista, uma esposa narcisista. Está conseguindo entender? Ele pode vir dessa maneira. Pode estar ligado também a uma pessoa que está enfrentando uma crise financeira terrível, ou seja, uma casa sem dinheiro. E esse tipo de estresse, que ele está constantemente presente na sua vida, ele vai afetar drasticamente a sua mente e também o seu corpo. Então vai ser um veneno muito grande para a sua mente, e esse veneno muito grande para a sua mente vai envenenar o seu corpo.
90% das doenças, está comprovado, 90% das doenças são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças da mente, doenças que nasceram na terra de ninguém, doenças que acabaram virando fisiológicas, doenças que nasceram dentro de um território que você deveria governar, que você deveria dominar, mas você entregou. Se tornou terra de ninguém porque você se entregou aos pensamentos. E o pior, lembra que a gente já falou aqui que o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, o nosso inconsciente não tem sentimento. Ele entrega para você aquilo que você plantou. Ele entrega para você aquilo que uma vida inteira você pede para você. Então, se eu estou tendo um pensamento negativo de que eu não tenho valor, que eu não sirvo para nada, que eu nunca vou ser feliz no amor, esse tipo de pensamento ele está indo, e lembra numa das lives que eu falei aqui para você? É como se você estivesse na entrada de uma caverna e você estivesse gritando alô, 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 e o eco retorna. É como se você então estivesse dizendo para o teu subconsciente, para o teu inconsciente, para o teu aterro sanitário, quando você permite que os pensamentos negativos eles venham constantemente, ou você está fortalecendo esse pensamento porque você vive pensando nessa coisa e você fica se vitimizando e você fica de mimimi, e é como se você estivesse na entrada da caverna do aterro sanitário do inconsciente gritando eu não tenho valor, eu não tenho valor, eu não tenho valor, eu não tenho valor. Tá conseguindo entender? Ele repete, ou seja, vai repelir, ele devolve para você o que você está lançando, ele devolve para você o que você está jogando. Então você está jogando para dentro de você e o teu interior está devolvendo aquilo que você plantou. Isso é terrível, gente, mas ao mesmo tempo libertador. Quer mudar a sua vida? Mude os teus pensamentos. Quer mudar o teu exterior, a tua vida aqui fora? Mude o teu interior. A maneira como você está se projetando, a maneira como você está trabalhando com você é que vai fazer a diferença. E quando você olha para isso aqui, ele tem um poder tremendo de afetar a tua mente, e constantemente ele vai afetar então o teu corpo, porque o teu corpo vai ser reflexo de como está a tua mente. A saúde física que você tem hoje, ela é reflexo da saúde mental ou emocional que você está tendo. Que tipo de saúde emocional você está tendo? Qual é o tipo de saúde que você tem permitido na sua vida? E quando você olha para isso aqui, esse estresse crônico, ele traz alguns sintomas muito comuns. E esses sintomas, se você pode de repente estar identificando os sintomas, são irritabilidade, a própria ansiedade, a depressão, dores de cabeça e a insônia. Então, se você está tendo constantemente irritabilidade, se você está tendo constantemente um estado de ansiedade, se você está tendo constantemente um estado depressivo, se você está tendo dores de cabeças constantes, ou a própria insônia, pode ser que você esteja vivendo um quadro de estresse agudo, que você tem que tomar cuidado, porque ele está afetando a tua mente, consequentemente ele está afetando o teu corpo, ou seja, a tua parte fisiológica, e ele está te adoecendo. E podem aparecer ainda ou prejudicar o teu sistema digestivo, o teu sistema muscular e inclusive também o seu sistema imunológico. Agora imagine, num período de tempo em que a gente está vivendo, você ter o teu sistema imunológico afetado, você pode estar encrencada, você pode estar encrencado. Então, quando você olha para essa situação aqui, você precisa tomar um sério cuidado, porque o estresse crônico, ele está trazendo prejuízos para o teu sistema digestivo, então você pode ter ataques constantes de dores estomacais, você pode ter dores musculares, você pode ter o teu sistema imunológico que ele esteja derrubando, te tornando vulnerável a tudo, desde um resfriado até o câncer. E tudo começou onde? Tudo começou na mente. E aí você pode daqui a pouco ser atraído ou atrair para a tua vida um câncer, desde um resfriado até um câncer, porque o teu sistema imunológico foi bombardeado, o teu sistema imunológico foi arrebentado e ele foi destruído exatamente porque você permitiu que o estresse crônico ele entrasse na tua vida. Você permitiu que ele comandasse a tua história, você permitiu que ele administrasse a sua vida. E esse estresse crônico está arrebentando com você. E o estresse crônico também pode causar danos seríssimos e duradouros ao teu cérebro. Então imagine, quantos anos você viverá nessa terra? Quando você olha para isso, se você não parar e você começar a cuidar das suas emoções, você vai ter sérios problemas no futuro. Somos seres emocionais.
Homens e mulheres emocionais, mas uma vida inteira não cuidaram das nossas emoções e uma vida inteira talvez você não cuidou das suas emoções. E se você não acordar para a vida, quando você perceber, a vida foi. E aí é tarde demais. E eu queria te apresentar agora alguns dos piores efeitos do estresse crônico para o cérebro. Então, se você tem costume de tomar nota, tenta anotar, senão depois volte à live. Essa live é seríssima, porque aqui o contexto envolve saúde emocional. E se você está permitindo que o estresse crônico ele esteja constantemente na tua vida, você está sendo manipulado por um chefe, manipulado pela esposa, manipulado pelo marido, pai autoritário, marido autoritário, esposo autoritário, patrão autoritário, você está sendo manipulado por narcisistas, os vampiros emocionais que estão em todos os cantos, na empresa, na escola, na igreja, em qualquer lugar você encontra eles. Se você permite que eles tirem a tua energia, estejam drenando a sua energia, e você está constantemente permitindo que o estresse crônico ele entre para a sua vida, alguns efeitos terríveis, danosos para o teu cérebro vão acontecer. Primeiro deles, quando isso acontece, se você permite que o estresse crônico ele esteja indo e voltando na tua vida, ele vai criar radicais livres que matam células cerebrais. Você já imaginou isso? Você está criando dentro de você um mecanismo destrutivo das suas células cerebrais. Ou seja, é um assassino das suas células cerebrais. Você está matando o seu cérebro com o estresse crônico. Você consegue pensar um pouquinho na gravidade disso? Por quê? Porque o estresse crônico ele acaba produzindo excesso do hormônio esteroide do cortisol. E isso pode levar à criação de radicais livres que podem perfurar as paredes das células cerebrais. Então o assunto é mais sério do que a gente imagina. Então uma grande quantidade de células cerebrais estão morrendo constantemente, diariamente, dentro da tua cabeça, dentro do teu cérebro, e você está permitindo isso. Você está permitindo um assassino viver dentro de você. Você percebe como isso é sério? E quando você olha para isso aqui, eles acabam perfurando as células cerebrais. Você pode torná-lo mais suscetível a hábitos prejudiciais à saúde e comportamentos viciantes. Então você pode ter comportamentos viciantes, está te destruindo, está te matando constantemente, você está permitindo. Uma outra coisa que ele faz, torna você esquecido e emocional. Você se torna uma pessoa que esquece das coisas e você está desequilibrado emocionalmente por causa do estresse crônico. Estudos descobriram que os sinais elétricos do nosso cérebro estão associados a memórias que sejam factuais, ou seja, ligadas a fatos, e elas acabam enfraquecendo. E, no entanto, as áreas do nosso cérebro associadas às emoções, elas se fortalecem. Então, o que está acontecendo aqui com você nesse instante? Quando você permite que o estresse crônico ele domine na tua vida, você está permitindo que as suas memórias de fatos, elas acabam enfraquecendo. Então, você começa a perder memória, você começa a ficar esquecido. Ao contrário, você tem áreas do teu cérebro que são fortalecidas, principalmente as emoções, e você começa a ficar emocionalmente desequilibrado. Você chora com facilidade. Então, nem sempre uma pessoa que chora significa que essa pessoa tem saúde emocional. Então, você que está no YouTube, você que está no Instagram, você que está no Facebook nesse instante. Uma das coisas terríveis que acontece quando você permite que o estresse crônico ele entre para a tua vida, além daquilo que eu já falei agora de buracos ou perfuração nas células cerebrais, você começa agora a ter um grande quadro de esquecimento, você esquece com facilidade e você se desequilibra emocionalmente, você chora por qualquer coisa. E isso tem a ver com estresse. Você foi colocado numa sobrecarga tão grande de estresse a cada dia e esse estresse crônico ele começou a desequilibrar você emocionalmente. Então você está chorando e não é normal. Então você não pode estar chorando de repente pelo gatinho que se perdeu, e pode até acontecer, de repente chorar por um cachorrinho que se perdeu num filme. Mas tem pessoas que conversando, e talvez você conheça pessoas assim, você conhece gente assim, que você vai conversar com ela, ela te fala de uma coisa, ela já começa a chorar, e às vezes o que ela está falando nem é tão triste para ter motivo para chorar. Você conhece alguém assim? Pode ser que seja uma pessoa que teve uma grande carga muito forte de estresse crônico e essa pessoa começou a se perder. Uma outra coisa que o estresse crônico ele traz para a tua vida, ele começa a criar um ciclo vicioso de medo e ansiedade.
uma grande quantidade de estresse acaba se acumulando numa parte do nosso cérebro, que eu já falei que está abaixo da linha racional, as nossas duas amígdalas, que são do tamanho de uma noz, responsável pela a sede do medo e também da ansiedade. Mas é a ansiedade benéfica, ou seja, a ansiedade que te prepara para a luta e para a fuga. Quando você está tendo um grande quadro de estresse crônico, esse estresse crônico está criando um ciclo muito forte, vicioso de medo e ansiedade. Então ele pega as nossas duas amígdalas e ele estressa elas, ele dá um upgrade, vamos dizer assim, de ansiedade e de medo. Pessoas que têm medo de tudo e de todos. Conhece gente assim? Pessoas que têm uma grande dificuldade de lidar com esse tipo de situação. Só que o pior acontece. Como ela está abaixo da linha racional e ela manda uma grande carga de medo, de ansiedade para dentro do seu inconsciente, ele se depara com o teu aterro sanitário e ele revolve essa grande quantidade de lixo emocional que existe dentro de você, e essa grande quantidade de lixo emocional vai pegar as coisas mais absurdas que você enfrentou na tua vida, que envolve ansiedade e medo, e vai vir estourar no seu subconsciente, que é a sede aqui dos teus pensamentos, a sua biblioteca, que carinhosamente eu chamo, e passa pelo córtex cingulado anterior, que deveria ser o freio das nossas emoções, mas ele está funcionando em segundo plano, ou ele está desativado, e aí passa e estoura na tua mente, causando muitas dores emocionais. E aonde foi o pivô que disparou? O pivô foi o estresse crônico, que ele superexcitou as amígdalas, que estão abaixo da linha racional, e trouxe muito medo, um medo extremo e também uma grande quantidade de ansiedade. Acabou entrando para a tua vida. Isso é um impacto, é como se fosse um curto-circuito, é como se fosse um soco no cérebro. E aí esse é o seu centro do medo. Então, portanto, o estresse pode resultar em um ciclo de medo muito forte e constantemente estresse. Então, o estresse crônico, que ele potencializa o estado de ansiedade e potencializa o estado de medo. Então, por isso que às vezes você está tomando banho e você começa a entrar num estado terrível de ansiedade. Você começa a chorar, você começa a se desesperar. E o quadro está ligado a um estresse crônico. Então, você tem que descobrir a origem. Tudo tem uma raiz, tudo tem uma origem. Aonde que está o gatilho? Aonde que está disparando? E quando você começa a perceber, de repente é o marido, é a esposa, é um filho, é um pai, é o pastor, é o padre, é o membro da tua igreja lá, que está te trazendo um vampirismo violento para a tua vida, que ele acaba drenando a tua energia e traz um estresse muito crônico, forte dentro de você, que ele potencializa uma série de coisas ruins. Uma outra coisa que o estresse crônico ele faz, ele acaba interrompendo a produção de células cerebrais. Agora pare por um instante e pense comigo, a gente já conversou agora há pouquinho sobre isso. Ele mata células cerebrais, lembra disso? Além de matar células cerebrais, ele interrompe a produção de novas células cerebrais. Quando você olha para isso aqui é um murro no estômago. Se você quer ter saúde emocional, você tem que acordar para a vida, minha filha, tem que acordar para a vida, meu filho. Porque se você tem um assassino de células cerebrais dentro de você, que é o estresse crônico, ele está matando suas células cerebrais e está acontecendo tudo aquilo que eu já falei. Agora você encontra um outro quadro dele que ele acaba fazendo uma outra situação, ele interrompe a produção de células cerebrais. Então você não tem células cerebrais nascendo e as que existem estão sendo assassinadas. Consequentemente, pare por um instante. O que vai acontecer com o teu cérebro? Você já parou para pensar? Você vai entrar em colapso. Se você não tem uma produção nova de células cerebrais e as que existem dentro de você, existe um assassino vivendo dentro de você e esse assassino está matando você, as suas células cerebrais, consequentemente você vai ter um colapso muito forte mental em pouco tempo. E quando você olha para isso aqui, o cortisol ele acaba interrompendo a produção do fator neurotrófico, derivado do nosso cérebro. E essa é uma proteína que mantém as nossas células cerebrais saudáveis e forma novas, ou seja, é a BDNF. Ela é uma proteína que ela acaba mantendo saudáveis as células que você tem e é como se procriassem, ou seja, novas células cerebrais estão nascendo. Então você tem um assassino que vive dentro de você, que é o estresse crônico, ele está matando células cerebrais e outras não estão nascendo. Não estão sendo fortalecidas e não estão nascendo. Então você vai ter um problema seríssimo no futuro. Uma outra coisa que o estresse crônico ele faz, ele acaba contribuindo para a depressão,
e ao esgotamento então de substâncias químicas cerebrais, tornando elas críticas. Então percebe que o estresse crônico ele vai levar pessoas ao estado depressivo, e não só vai levar pessoas ao estado depressivo, como o estresse crônico ele vai acabar esgotando, ou seja, esgotando as substâncias químicas cerebrais críticas, deixando num estado complicado. Então vai diminuir os níveis de serotonina dentro de você e também da dopamina, ou seja, hormônios que são muito importantes, inclusive hormônio que é o hormônio aí, do humor. Pessoas que vão ficar aí com sérios problemas relacionados aí ao humor. E aí é um problema seríssimo que a gente acaba enfrentando aqui, né? E esses são simplesmente substâncias químicas que envolvem a questão da felicidade. E é por isso que você encontra pessoas muito infelizes e a pessoa não consegue entender porque ela não é feliz. Ela é bem casada, às vezes, ela tem carro, ela tem casa, ela tem bens materiais, ela tem dinheiro, mas ela não é feliz. Está faltando algo dentro dela que é a felicidade. Por quê? Porque os hormônios da felicidade não estão sendo produzidos, eles estão sendo destruídos. E eles estão sendo destruídos pelo estresse crônico que está batendo constantemente, maltratando. E aí as pessoas, consequentemente, vão ficar deprimidas. E essas pessoas que vão ficar deprimidas serão pessoas que ficarão também mais propensas a desenvolver vícios. Vícios de comportamento e vícios também que envolvem uma série de coisas. Uma outra coisa que o estresse crônico ele faz, ele acaba colocando você em maiores riscos de doenças mentais de todos os tipos que você possa imaginar. Claro, se você tem um assassino vivendo dentro de você, ele está matando as tuas células cerebrais, ele mata e ao mesmo tempo ele não deixa nascer novas células ou enfraquece as que vivem e acaba matando. Ele está vivendo dentro de você e o estresse crônico ele acaba colocando você, lógico, em um maior risco grande de doenças mentais. Por isso que eu falei para você, se você tem células cerebrais que estão morrendo dentro de você e ao mesmo tempo você tem agora células que não estão nascendo, consequentemente, o teu cérebro vai entrar em colapso, vai dar um estalo num determinado momento, ou seja, a sua saúde emocional vai para o buraco. E aí você vai ter risco seríssimo de produzir doenças mentais de todos os tipos. Lembra que eu falei para você lá no início dessa live, 90% das nossas doenças são doenças psicossomáticas, ou seja, elas nascem na mente. E aí já está comprovado pela ciência essa situação. E agora eu tenho um quadro muito forte de uma situação que você está permitindo por anos viver dentro de você. E essa situação que você está permitindo viver dentro de você vai chegar ao ponto em que você começa a ter disposição para doenças mentais de todos os tipos. E algumas pesquisas sugerem que o estresse ele acaba predispondo, então, as pessoas à doença mental. Isso pode incluir os transtornos de pânico, e aí é uma ansiedade que foi para um caminho muito perigoso, começou a vir agora os transtornos de pânico, a própria depressão, a esquizofrenia, o transtorno bipolar, a dependência de drogas e o alcoolismo. Dependência de drogas e alcoolismo ele não é necessariamente uma doença mental, mas é um vício, né? Então o desequilíbrio mental que você está tendo vai te levar ao vício de você se drogar ou tanto com a droga, no geral, aí o álcool que também é uma droga. Então imagine, pessoas que não tinham nada e essas pessoas acabam sendo propensas exatamente pelo estresse crônico que vive dentro delas. Constantemente ele está dentro de você. Uma outra coisa que o estresse crônico ele faz, ele torna você estúpido. Olha que incrível isso. O estresse também faz o seu cérebro congelar nos piores momentos, como durante uma entrevista de emprego. Acorda para a vida. Esses bloqueios que às vezes a gente acaba tendo são lapsos, às vezes, diretamente do nosso cérebro. E te torna estúpido, porque às vezes você se preparou, você estudou e você estava na ponta da língua e você chegou lá e, nossa, deu branco. E você trava, e você gagueja, e você não consegue falar. E quando você olha para isso, é o estresse crônico que está tornando você estúpido. Está fazendo com que o teu cérebro acabe congelando. A capacidade que você tem acaba sendo congelada, minimizada por uma situação que vive dentro de você. Está conseguindo entender isso, gente? Quando você olha para isso, é algo terrível. E aí, uma outra coisa também que o estresse crônico ele faz, ele encolhe. Olha que incrível isso, encolhe o nosso cérebro.
Lembra que a gente falou na última live, agora hoje é terça, na última live foi sábado à noite, eu acredito eu, né? Na última live, não, no sábado a gente teve gravação, né? Na última live, quinta-feira, na quinta-feira nós falamos sobre o poder da neuroplasticidade, ou seja, o cérebro de plástico, né? A ciência chama de neuroplasticidade a capacidade que nós temos de moldar o nosso cérebro. E a gente aprendeu lá que a gente molda o nosso cérebro através da mudança de comportamentos. E mudança de comportamentos em várias áreas, principalmente a mudança de pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles criam a nossa realidade. Os nossos pensamentos, eles criam o nosso futuro. Os nossos pensamentos, eles vão criar o nosso destino. Porque algumas pessoas acreditam, né, na questão de destino, mas o destino ele não existe. Nós criamos o destino com as nossas escolhas, com as nossas ações. Não existe aí o universo ou o Criador separando esse vai ser pobre, esse vai ser rico, esse vai ser infeliz, esse vai ter AIDS, esse vai ter câncer. Não. O destino é criado pela questão de hábitos, o destino é criado pelas decisões que nós tomamos. E a neuroplasticidade fala exatamente isso. Você tem o poder de você transformar a tua mente com a mudança do teu comportamento, principalmente o comportamento que tem a ver com pensamentos. Quando você olha para a neuroplasticidade ela tem a capacidade de desenvolver o teu cérebro. Quando você olha para o estresse crônico ele tem uma capacidade de encolher o teu cérebro. E quando você olha para essa situação, é terrível, gente. É terrível porque, imagine, nós não aprendemos isso na escola. A grande maioria, 90% das pessoas, passou muitas dificuldades desde o ventre materno, passou por lutas e dificuldades, e você herda já dos teus pais, você pode herdar a herança genética, ou seja, você acaba indo para uma situação que você não gostaria de ir, mas tem a disposição genética que vai te levar para isso, e tem a memória genética. A memória genética ela vem pelo espermatozoide do pai, ou seja, traumas, bloqueios, algo ruim do pai pode vir pela memória genética para o filho. E isso foi comprovado cientificamente com vários estudos, dentre eles com macacos, em que os macacos têm medo de serpente. Por que o animal tem medo de serpente? E pegavam macaquinhos que nunca tinham visto uma serpente, colocavam lá um escorpião, colocavam, sei lá, um rato, colocavam vários tipos de bicho diferente, o macaco se comportava de um jeito. Alguns animais peçonhentos ele até pegava para brincar. Mas quando colocavam a serpente, o macaco pulava para cima desesperado e saia correndo. Por que o macaco tinha medo de serpente? E aí a ciência começou a estudar e descobriu, então, daí em laboratório, reproduzindo isso, o trauma e o bloqueio que o pai macaco ele tinha acabava passando para o filho através do espermatozoide, ou seja, memória genética. Então vinha para o filho e ele tinha o bloqueio que o pai tinha. E conosco, humanos, não é diferente. Nós temos bloqueios e traumas que nós tivemos através da herança genética ou memória genética. E 90% das pessoas têm essa dificuldade. Os maiores causadores de bloqueios nos filhos são os próprios pais. E esses traumas e bloqueios, eles vêm pais, e especialmente o pai, a figura paterna mesmo, o homem, é o maior causador de bloqueios, em segundo lugar a mãe, mas você tem os avós, você tem os cuidadores, você tem os professores. Agora, a neuroplasticidade, ela transforma a sua vida, você pode moldar o teu cérebro para atingir o resultado que você quer, para atrair para a tua vida riqueza material, para atrair para a tua vida riqueza espiritual, para atrair para a tua vida saúde emocional, saúde física, curar você de doenças, tudo pelo poder da mente. Por quê? Pela mudança do comportamento mental. Porque a mudança do comportamento mental faz com que as pessoas elas acabem vivendo. Isso já foi comprovado em quadros de pessoas que estavam muito doentes e desenganadas, em que as pessoas tiveram acompanhamento e uma mudança de pensamento, que fortaleceu a ideia de vida, de saúde, de felicidade, de transformação. E outras que foram deixadas a lidar com a sorte e acabaram tendo pensamentos negativos sobre a doença e se foram. E quando você olha para essa situação do estresse crônico, aqui ele tem o poder para encolher o teu cérebro. Então, se você tem um lado que você pode desenvolver e você pode produzir saúde, aprendizado e tantas outras coisas boas, o outro lado ele encolhe. E quando encolhe aqui, ele é responsável por interromper a produção de novos neurônios. Então imagine, eu tenho células cerebrais que estão sendo assassinadas e agora eu tenho neurônios do hipocampo que estão sendo também não desenvolvidos. E eles estão interrompendo a produção dos meus neurônios do hipocampo.
Essa é a parte do nosso cérebro que armazena as nossas memórias. Então, se eu não estou tendo produção, lembra que agora há pouco eu falei sobre esquecimento? As pessoas começam a esquecer as coisas ou começam a se desequilibrar emocionalmente e choram com facilidade. Aqui você tem uma outra situação agora, que esses neurônios do hipocampo, que é a parte aqui da memória do nosso cérebro, que armazena a nossa memória, ela faz então com que você tenha dificuldades para a tomada de decisões. E é por isso que muitas pessoas ficam em cima do muro. E uma das coisas terríveis que existe é uma pessoa que não se decide, não é verdade? E pode ser que ele esteja enfrentando isso. Um quadro muito grande de estresse crônico no seu trabalho. E faz com que ele desenvolva esse tipo de comportamento. E a memória de trabalho e o controle do comportamento impulsivo. Então ele pode ter comportamentos impulsivos que ele não teria se ele não fosse colocado numa carga tão grande de estresse a cada dia. Principalmente o estresse crônico. Está conseguindo entender isso? Faz sentido? Uma outra coisa que o estresse crônico ele faz, ele aumenta as nossas toxinas no nosso cérebro. Então você já imaginou quanto veneno que a gente está começando a consumir através simplesmente de você permitir o hábito do estresse crônico? Então você precisa entender que tudo tem uma causa. Lembra que eu sempre falei isso? Então, se você está sentindo os sintomas que eu falei nessa live, lá no começo dela, você precisa procurar a raiz do teu estresse crônico. Por que ele está atacando? Da onde ele está vindo? E se está relacionado a um trabalho, cai fora dessa desgraça de trabalho. Porque esse trabalho vai tirar de você o bem mais precioso que é a sua saúde emocional. E tem gente que está dentro de determinado tipo de trabalho por causa do salário que você ganha lá. E você não se desenvolve, você não cresce. Às vezes é um lugar que nem te dá tanta capacidade de crescimento. E você está em vida, morrendo lá dentro. Você está vegetando, às vezes, dentro de um relacionamento empregadício e adoecendo. Então, tem que cair fora. Ah, é um relacionamento narcisista de um namoro. Acabe com esse namoro. É um relacionamento narcisista que envolve marido e esposa. Aí você tem que fazer terapia familiar e tentar reverter essa situação, senão daqui a pouco você está morto aí emocionalmente, e aí quem que vai cuidar de você? Então ele aumenta as toxinas do seu cérebro, e essa barreira hematoencefálica que a gente fala, ela protege o teu cérebro de substâncias nocivas. E o estresse torna essa barreira mais furada, ou seja, ele fura. Assim como ele fura as células cerebrais, ele fura também a barreira que protege a tua mente. A barreira que protege o teu cérebro, tornando ela mais vulnerável a patógenos e metais pesados e produtos químicos e outras toxinas que acabam vindo para você. Fazendo então com que o teu cérebro, então, se ele não tivesse esse estresse crônico, ele conseguiria se proteger. Mas se ele tem um estresse, uma carga muito grande, você está permitindo isso dentro de você, isso acaba fortalecendo, e quando acaba fortalecendo, você está destruindo a tua mente. É por isso que eu falei, e sempre falo, e sempre repito, existem 3 pilares que sustentam a saúde emocional. Lembra disso? O primeiro pilar, autoconhecimento. Que a maioria da população mundial não tem nem noção, porque não ensinam. Isso não é ensinado na escola. Nós vivemos e somos doutrinados a acreditar que os nossos problemas estão do lado de fora. E os nossos problemas não estão só do lado de fora. A maioria esmagadora dos nossos problemas estão do lado de dentro. E nós não somos ensinados a lidar com a origem. O que a gente acaba fazendo é medicando. E quando você medica, você não cura a origem, você trata sintomas. E eu sempre cito um exemplo. E o exemplo é dor na cabeça. Tá, tô com dor de cabeça. Aí a pessoa vai lá e toma uma pílula. É tão fácil, né? Tomou a pílula, a dor sumiu. Só que a pessoa não trata a origem, porque a dor de cabeça que eu estou usando como exemplo, ela pode ser de origem estomacal, ela pode ser de origem de desnutrição, ela pode ser de origem de falta de hidratação, ela pode ser origem de insônia, ela pode ser origem de uma noite mal dormida, ela pode ter origem, olha aqui, ó, já 6, ó, ela pode ter origem aqui do estresse, ela pode ter origem de uma série de coisas, e a pessoa vai lá e toma uma pílula para resolver. A longo prazo, esse tipo de comportamento vai trazer efeitos colaterais para a vida dessa pessoa. Está conseguindo entender isso? Quando você entra no campo emocional, tudo tem uma origem. E se você não trata a origem, você está encrencado. E no nosso caso, nessa live dessa noite, é o estresse crônico. Então você tem que sondar. Você está tendo os sintomas que eu mencionei? Você tem que sondar. Você é o responsável. O segundo pilar é a autorresponsabilidade. É você tendo a autorresponsabilidade. Caramba. O
Quem é responsável pela minha vida sou eu. Quem é responsável pelo meu cérebro sou eu. Quem é responsável pela minha saúde emocional sou eu. Agora, você está entregando a tua saúde emocional para o médico? Nada contra o médico, ele tem o seu papel e importância, na verdade, que seria da gente sem eles. Mas você está entregando para o médico? Você está entregando para o pastor, para o padre? Você está entregando para a esposa, para o filho? Seja... Não! Você tem que você cuidar dela, porque você vai chegar lá a 90 anos. Se chegar tudo destruído, tudo arrebentado, quem é que vai cuidar de você? Então, quando você olha para isso, tudo tem uma origem. Aí, então, primeiro pilar é o autoconhecimento. Segundo pilar, a autorresponsabilidade, ou seja, você é responsável. Terceiro é a ação, meu filho. Você entra em ação. Caramba! Então, você pega e olha qual é a raiz, e quando você encontra a raiz, agora você fala assim, acabou, meu filho. Aqui quem manda sou eu. E é exatamente o que eu ensino nas nossas lives, e também o que eu estou ensinando no livro, né, que vai ser lançado agora nos próximos dias, que é A Terra de Ninguém. Como você decifrar a tua mente, como você desenvolver o teu cérebro para você se livrar exatamente desse tipo de coisa. E quando você olha para essa situação aqui ainda, ele faz mais uma coisa terrível. O que ele faz? Ele aumenta o risco de demência e também do Alzheimer. Olha que tragédia, não é verdade? Imagine você passa uma vida inteira, passa luta, passa dificuldade, passa problemas, no final de tudo você ainda é premiado com Alzheimer. Embora não exista nenhuma solução mágica para o Alzheimer ainda, e você sabe a gravidade dessa doença, alguns estudos eles acabam demonstrando que o estresse pode ter um papel importante como condutor para o Alzheimer. Então, não quer ter o Alzheimer, uma das coisas que você precisa fazer é eliminar da sua vida o estresse crônico. Estresse você sempre terá e ele tem o papel benéfico, a gente já falou nessa live. Mas o estresse crônico você precisa se afastar disso. Então, existem vampiros emocionais, tem que se afastar dele. Existem parasitas emocionais, tem que se afastar deles. Existem pessoas manipuladoras, amigos, familiares, seja o que for, tem que se afastar deles. Você quer ter saúde emocional? Vai viver perto de gente doente? Perto de gente que está entregando aquilo que ele é? Perto de gente que está drenando a sua energia? Perto de pessoa negativa? Perto de pessoa que tem uma capacidade incrível de jogar o teu dia para baixo? De arrebentar você? Então você tem que fazer uma escolha na tua vida. Você tem que fazer escolha. Ah, não, mas eu sou muito bonzinho. Fique sendo bonzinho que você vai ver o que vai acontecer com você. Então, o estresse crônico ele acaba elevando o cortisol, o que contribui para a demência, principalmente em idosos, e acelera a sua progressão. Então a pessoa já está com o início, se ela tem um estresse crônico de uma vida toda, ele potencializa essa situação na pessoa. E aí é terrível, né, gente? Porque lembra o que eu falei agora há pouco, que ele acaba matando as nossas células cerebrais? E além de matar as células cerebrais, ele não permite a produção tanto dos neurônios como novas células cerebrais? Agora entra uma outra parte terrível que ele traz, porque ele provoca, ele é a causa de suicídio de células cerebrais. Agora imagine uma situação como essa. Eu estou aqui com uma terra incrível, uma terra fértil, uma terra que poderia produzir muita coisa boa de transformação em todas as áreas da sua vida, e agora eu tenho um estresse crônico que vive dentro de mim, que já é um verdadeiro assassino, só que ele provoca agora o suicídio de células cerebrais. Olha que coisa terrível isso, gente. Seríssimo isso. O estresse também pode fazer com que as células acabem envelhecendo prematuramente, e isso pode colocá-las em um risco maior contra Alzheimer, doenças cardíacas, o diabetes e o câncer. Então elas acabam morrendo antes da hora, elas acabam suicidando-se por essa situação. Então o estresse crônico é seríssimo. Se você vive um quadro como esse, você tem que acordar para a vida, porque você está morrendo em vida. Você entendeu o que eu estou falando aqui? Vou repetir, você está morrendo em vida por causa dos outros, por causa de situações, por causa de trabalho, por causa de marido, por causa de esposa, por causa de filhos. Os filhos têm um poder tremendo para trazer estresse crônico para a vida dos pais. E aí você precisa entender quem veio antes, foi você. E você veio antes, então você tem que se amar, você tem que se valorizar. Você criou teu filho, você criou tua filha. Agora você vai permitir que ele seja um manipulador, ou manipuladora, ou um vampiro emocional, trazendo estresse crônico para a tua vida, bagunçando a tua vida para trazer essa carga que você viu até agora? Então, o estresse crônico ele contribui para a inflamação e também depressão do nosso cérebro.
é mais sério do que a gente imagina, gente. Você sabia que o teu cérebro, ele tem o seu próprio sistema imunológico? É incrível, não é verdade? Mas o nosso cérebro, ele tem um sistema incrível de imunológico, ou seja, de proteção. É um grupo de células que é chamado de microglia. Microglia. É um nome meio difícil, né? É um grupo de células que eles têm um poder incrível para proteger o nosso cérebro e também a medula espinhal de infecções e toxinas. Então, você sabe que a gente começa a morrer desde que a gente nasce, não é verdade? Então, desde que você nasceu já é um milagre. E a gente começa a morrer desde o dia que nasceu. Agora imagine, há uma grande quantidade de coisas que atacam a tua vida para te matar. E a microglia, ela tem uma capacidade incrível para proteger o teu cérebro e também a medula espinhal de infecções e toxinas. E o estresse, infelizmente, ele acaba ativando a microglia, o que leva à inflamação do cérebro. Então ele começa a inflamar o teu cérebro. Grande parte das nossas doenças, para você ter uma ideia, elas estão relacionadas à inflamação. A inflamação das articulações, a inflamação de uma série de coisas do nosso corpo faz trazer doenças para a nossa vida. Então o estresse crônico não deve ser menosprezado. Por quê? Porque ele tem efeitos que são drásticos, que vão acabar com você, tanto fisicamente como mentalmente, e por causa disso, não existe nenhuma surpresa que o estresse faça você querer se desligar. Você quer desligar, você quer fugir. Então, em vez de você parar, em vez de você desistir, em vez de você se afundar em medicamentos para tratar as doenças que estão sendo ocasionadas pelo estresse crônico, eu quero, nessa live, nessa noite, na última parte da live, agora fique comigo, não perca, é exatamente te ajudar a entender uma maneira de você eliminar o estresse crônico da tua vida sem você parar, sem dar um tchutchu na tua mente aí, né? Sem você ter que tomar medicamento, que é o mais importante. Então eu queria que você que tem costume de anotar, que você anote, ou você preste bastante atenção agora para a gente ir para a última parte dessa live. E eu queria liberar para você agora chaves incríveis que têm um poder incrível de transformar e te ajudar a se libertar. Primeira chave, que é muito importante, guarde na tua mente, guarde no teu coração, lembre-se constantemente disso. Isso também passará. Essa é uma chave incrível de transformação cerebral, de transformação mental. Quando a gente olha para isso, a gente pode usar até alguns exemplos para a gente parar e pensar um pouquinho. Por exemplo, a roupa suja está acumulando. O bebê está com febre. O seu chefe queria o relatório para ontem. Soa familiar isso para você? A pressão, a cobrança, a situação que acontece, soa familiar para você? Ninguém administrando sua vida está livre do estresse. Todos nós somos seres emocionais e o estresse faz parte da nossa vida e o estresse vem para a nossa vida e muito estresse ele pode causar preocupação excessiva, nervosismo, medo, dor no estômago ou dificuldade para respirar. Então o estresse pode ocasionar isso. E às vezes a pessoa acha que ela está doente, mas ela está com sintomas de estresse crônico. Então imagine uma pessoa que ela está tendo um excesso muito grande de preocupação, indo para um quadro de ansiedade. Ela está tendo um nervosismo além da conta, constantemente nervosa, medo em excesso, dor no estômago constantemente, dificuldade para respirar. Ela está tendo quadro de pico de estresse muito forte que está acontecendo. E o primeiro passo para superar os sentimentos negativos é você reconhecer que este é um estado normal. Todo mundo passa por isso. Então lembre-se, isso vai passar. Isso é importante. Tudo passa. Tudo passa. E é um estado normal. E é mais comum e muito identificado com a ansiedade. Ele se leva para uma situação como essa. Embora seja desconfortável, os sentimentos negativos vão passar. Eles têm prazo de validade. É legal isso, né? Eles têm prazo de validade. E combater a ansiedade pode tornar você mais forte. Você pode ficar mais fortalecida se você combater. Então você precisa aceitar que você está se sentindo ansioso e ativar então, quando você aceita, puxa, é um estado que eu estou vivendo. Eu não estou doente, eu estou num estado de ansiedade, eu estou com estresse crônico na minha vida. Isso acaba ativando dentro de você uma resposta de relaxamento natural para o corpo.
Então a primeira chave muito forte é lembrar: tudo passa. Então se está enfrentando crise com os filhos, se está enfrentando crise com o maridão, com a esposa, enfrentando crise lá com as pessoas do trabalho, tudo vai passar. Essa crise vai passar. Então essa é uma chave muito importante. A segunda aqui agora: aumente o fluxo do oxigênio. Nós respiramos errados. Nós não usamos a capacidade pulmonar que nós temos. Dentro do GPS emocional, que nós provavelmente teremos uma turma em janeiro, dentro do GPS emocional, eu tenho um módulo inteirinho ensinando as pessoas a respirar. Aqueles que já são alunos do GPS emocional sabem. E você não precisa fazer técnicas de respiração quando você está morrendo, você faz todo dia. E lá tem um monte de técnicas que você pode fazer, várias, todo dia você pode fazer uma, que é exatamente para você ampliar o teu ciclo respiratório. E nós respiramos geralmente assim. Não usamos a capacidade, essa capacidade pulmonar que nós temos. E aí a pessoa respira errado. E quando você está num quadro de ansiedade, você hiperventila, porque a pessoa respira muito rápido e descompassado. Quando você aplica técnicas de respiração, faz com que você consiga aumentar o fluxo de oxigênio para o teu cérebro. As suas células, elas são oxigenadas. O teu sangue é oxigenado. Então você melhora a qualidade de saúde para dentro de você através só da respiração, ou seja, o oxigênio. Isso vai acalmar essas regiões do teu cérebro que elas estão ativadas, elas estão acesas. Isso faz com que os níveis de hormônio do estresse, eles também eles acabem então aumentando, né? Ou diminuindo, porque você está hiperventilando, não, você está aumentando o fluxo de oxigênio. E a melhor maneira de você aumentar o brilho do oxigênio, de você aumentar o fluxo de oxigênio, é você fazendo exercícios. Porque aí você aumenta a necessidade de respirar. Então, se começa a fazer exercícios, você tem que respirar. E isso vai acabar te ajudando grandemente em relação a isso. E você pode fazer isso saindo aí do teu trabalho, você pode fazer uso de uma academia, você pode fazer o uso aí até tem uma especialista, né, que é a Kathleen Hall, que é uma americana, que ela fala que uma das técnicas incríveis para você controlar o estresse crônico é você manter uma corda atrás da porta. E é você pular corda. Pular corda te ajuda grandemente a aumentar o fluxo de oxigênio no teu cérebro, que vai acabar te ajudando rapidamente em relação a isso. Mas você pode também fazer polichinelo, você pode fazer abdominal, você pode fazer além da caminhada, daí uma corridinha, né? Isso vai acabar te ajudando. Porque o exercício ele vai acabar relaxando os teus músculos que estão tensos e rígidos, né? E vão acabar então acalmando esse estresse crônico que está dentro de você. Então isso vai te ajudar grandemente. Então uma das coisas boas que você pode estar fazendo, que seriam outras opções também, você pode fazer uso da meditação junto com a questão da respiração. Você pode fazer alongamento junto com a respiração, você pode fazer yoga junto com a respiração. Caminhar 10 minutos ao ar livre, você pode até fazer exercícios respiratórios. E um dos exercícios que acalmam as nossas emoções negativas, um dos exercícios que acabam acalmando o estado de estresse crônico que a gente está enfrentando, é você respirar 4 segundos e você soltar 4 segundos. Então respira 4 e solta 4. E uma técnica incrível também que pode te ajudar a você aumentar o fluxo do oxigênio, eu já ensinei para você, são 4 respirações, 3 respirações curtas e uma respiração mais profunda. Então você respira e solta pelo nariz. Então vamos fazer juntos, a gente já fez algumas vezes. Então você pode seguir a minha mão aqui e vai acompanhando. Então puxa, solta, puxa, solta, puxa, solta, puxa, solta. Entendeu? Vamos lá, 1, 2, 3, solta o ar. Puxa. Mais uma vez. E aí a gente pode parar, porque eu não sei como é que você está aí. Essa é uma técnica de respiração que você deve fazer geralmente sentado ou deitado, nunca em pé. Porque como você aumenta o fluxo de oxigênio no teu cérebro, você não está acostumado a respirar, você pode ficar tonto ou tonta. Então, mas ela vai te trazer qualidade de vida e vai aumentar grandemente aí a sua saúde das suas células que têm sido destruídas aí pelo estresse crônico.
Uma terceira chave fantástica é você priorizar e delegar. Então o estresse crônico ele pode estar ligado a tarefas. E se o teu estresse está ligado, por exemplo, a uma empresa, coisas que você faz, até dentro da própria casa da família, priorize. Se você é uma dona de casa. Porque tem mulheres que acabam trabalhando fora e trabalhando em casa, dobrado. E aí o filho e o marido também. Se as pessoas estão em casa e as pessoas comem, por que as pessoas não podem lavar a louça também? Por que essa é a tarefa só da mulher? Quem disse isso? Então, você tem que mudar esse quadro. Se isso está acontecendo, que marido come, filho come, todo mundo come, joga os pratos na pia ou deixa em cima da mesa e você acaba pegando para lavar, está errado. Você tem que ensinar desde pequeno. Se é pequeno aí que é a hora de ensinar. Sujou, lavou. Acendeu, apagou. Abriu, fechou. Então, quando você olha para isso, todos podem colaborar. Então, o camarada foi lá, comeu uma bolacha. Abriu um pacote de bolacha cheio de farelo na mesa. E aí o cara deixa farelo na mesa, as louças sujas e você, mulher, vai lavar? Tá errado. Custa você lavar? Claro que não custa. Mas se você tá tendo uma carga muito grande e até trabalhando fora, por que as pessoas que estão vivendo dentro com você, da mesma família, não podem te ajudar? Então não existe nada. Isso aí, que o homem não pode lavar louça. E eu até costumo dizer que quem ama, lava a louça. Então você tem que lavar. E eu visito a minha mãe, para você ter uma ideia, a minha mãe às vezes não quer que lave a louça, porque ela foi criada assim, e vamos dizer, doutrinada assim, que era exatamente assim, ela criou assim. E chegou um ponto, para você ter uma ideia, que eu comecei a perceber que está errado. E a minha mãe, até um período da nossa vida, ainda ela fazia até o prato para nos dar de comer, porque fazia o prato para o pai e fazia para os filhos. Isso está errado. E aí você começa a se libertar desse tipo de círculo vicioso, porque você vai levar para o casamento. E se você não está fazendo isso com o teu filho, ele vai levar. Então foi quando a gente rompeu. E aí sim, o que eu sujo eu lavo. E aí quando visita a minha mãe, eu tô lá e eu lavo a louça. E ela fala, não filho, não precisa. Mas eu lavo a louça. Tá errado? Eu falo para ela, não mamãe, tô aqui, eu comi também, por que eu não posso? A senhora já cumpriu o principal papel, a senhora fez a comida, por que eu não posso lavar a louça? Então priorize e delegue em qualquer tipo de tarefa. Tem coisas que você pode delegar. Se são tarefas domésticas, delegue. Se você não faz isso, você vai ter um sério problema relacionado a isso. Então, delegue, peça para o marido, peça para a esposa, peça para os filhos. Pode ser que eles até odeiem fazer isso. Mas aí propõe outras tarefas. Você chega assim, não mãe, eu odeio lavar louça, eu não gosto de lavar louça. Você quer lavar louça ou lavar o banheiro? Pega pro marido e diz assim, você quer lavar louça ou quer lavar o banheiro? Deixa ele escolher. Vai lavar o banheiro para ver o quanto é bom, né? É pior do que a louça. Então aprenda a delegar. E você pode fazer isso, uso disso, se você tem criança pequena, você pode fazer um calendário. Então você coloca as tarefas num calendário. Então durante a semana é o dia, eu fiz isso com os meus filhos. Então esse dia você lava a louça, esse dia você lava a louça, esse dia você faz tal coisa e você coloca tarefas para fazer. Você tem que ensinar, senão você vai criar um menino de que tipo aí? Aí vai casar, esse cara vai ser exatamente o que ele é em casa. E a culpada é quem? É você mãe, é você pai. E você não está criando filho para um dia ser um narcisista, um vampiro emocional. Você está criando um filho para ele contribuir com as tarefas domésticas. Porque a casa é daquela família, a casa é dos dois. E agora o cara não quer lavar a louça? Aí joga o sapato para um lado, é meia para um lado, é roupa, toalha em cima da cama. Pelo amor, rapaz, que negócio é esse? Eu teria problema com isso se eu fosse mulher. Porque eu gosto de fazer as coisas. A quarta chave, que é uma chave muito forte, bem interessante aqui, é mude o seu foco. Você tem que mudar o foco. Se você quer eliminar o estresse da sua vida, você precisa mudar o foco. Você precisa se concentrar novamente. E você pode fazer uso através da meditação. A meditação é incrível para isso. Ou você pode fazer uso da oração, que também é incrível para isso. E você pode também fazer uso aqui da visualização, que é ótimo. Então você faz um quadro de visualização em casa e você pode colocar as coisas que você deseja alcançar, os sonhos, os planos, o estudo, o relacionamento, e você coloca as características da pessoa que você quer para a tua vida. E você repete todo dia, você vê o quadro da visualização, você muda o foco. Você está começando a reprogramar a sua mente. E uma das coisas que é bem interessante, que pode te ajudar também, além de tudo que eu já falei aqui, você pode usar a goma de mascar, você pode contar, você pode cantar, você pode balançar uma cadeira. Isso tudo você está mudando o foco quando você está tendo quadro de estresse, entendeu?
Então é mascar ali, uma goma de mascar, ou você vai cantar, ou você vai dançar, ou você vai se balançar numa cadeira, ou você vai cantar, ou você grita. E eu já ensinei aqui você gritar usando o travesseiro. Então isso é incrível para a tua saúde emocional. E uma das outras coisas que também fala muito para te ajudar é você então fazer algum trabalho voluntário, ajudar alguém a fazer determinada coisa. Isso vai ser diferente e vai produzir a diferença na sua história e na sua vida. Chegamos na parte final dessa live. Alguém tem alguma pergunta? Mas eu queria dizer para você o seguinte, que tem um especialista na área de estresse, que é o Dr. Emanuel Meinberg. Ele é conhecido como clínico de psiquiatria e ciências biocomportamentais da Universidade UCLA. E ele diz assim que você precisa desenvolver um conjunto de ferramentas para você eliminar o estresse crônico da tua vida. E como que você faz isso? Uma das coisas é você participando das lives. É você praticando os exercícios que nós ensinamos aqui. É você assistindo, repetindo, assistindo. Outra é você adquirindo conhecimento. Um deles é o livro A Terra de Ninguém. Esse livro aqui tem um poder incrível de transformação da vida das pessoas. O outro, que talvez seja mais prático para alguns, que alguns não gostam de ler, é você se tornando, fazendo parte do programa Insight, que ainda está aberto à oportunidade, que é um plano de assinatura e você pode estar tendo um conteúdo incrível para o ano em que você vai lidar diretamente agora com várias áreas da sua vida. Atrair riqueza, atrair relacionamento, uma série de coisas que o Insight vai estar trabalhando. Agora, se você tem quadro de estado de ansiedade, depressão, insônia, aí o teu caso é o GPS emocional. Hoje nós não temos turma aberta para o GPS emocional, ele trata diretamente a mente, mas para essas áreas de doenças, né? E provavelmente nós teremos uma turma em janeiro e a gente estará abrindo. Mas hoje o programa Insight ainda está aberto. Você que está no Instagram, você encontra na biografia minha aí, você tem o link, você clica, você coloca lá Insight, vai lá, clica, conhece, veja qual plano é melhor para você. Se você escolher o plano anual, dá menos de R$10 por mês. Pelo amor, o que você faz com menos de R$10? E você terá o poder para transformar a sua vida. Ele está recém começando. Nós estamos no segundo módulo agora, que foi liberado na segunda-feira. E as pessoas que já são alunas já estão assistindo às aulas do segundo módulo, que já está começando a trabalhar dentro mesmo do conceito de transformação. E se você quer para outra área, e daí se você está no Facebook, na capa você tem aí o botão Saiba Mais, clica no botão Saiba Mais, você vai para essa página e você escolhe. Tá certo? Então, gente, eu queria terminar aqui nessa noite lembrando para você algumas coisas importantes, muito importantes mesmo, que a gente falou, só para a gente terminar aqui agora. Se você está tendo constantemente na sua vida irritabilidade, ansiedade, depressão, dores de cabeça, insônia, pode ser que você esteja vivendo um quadro muito forte de estresse crônico e cabe a você acordar para a vida. A decisão está em tuas mãos, você decide, você faz a diferença. Porque quando Deus criou você, Ele criou você para comer o melhor dessa terra. Ele criou você para ter saúde emocional. Ele criou você para você não ser escravo de ninguém. E fatalmente, nós nos tornamos escravos de homens, mulheres, instituições. E nunca foi plano de Deus isso para a tua vida. E quando você olha, uma das grandes barreiras que nós enfrentamos é porque nós começamos, desde que a gente nasce, perder os nossos valores e perder também, ou criar, crenças autolimitantes dentro de nós. Crenças de que você nasceu para sofrer, crença de que você não tem valor, crença de que você não presta para nada, crença que você tem o dedo podre para relacionamentos, crença que você nasceu pobre e vai morrer pobre, crença de que dinheiro é sujo, crença de que você está pensando que você é o quê? Olha a família que você nasceu, você nunca vai ser ninguém. Crença de que você não serve para nada. E essas crenças, eles têm um poder tremendo de destruir a vida de uma pessoa. E sem medo de errar nessa live, nessa noite, e falando até aos outros que vão reassistir essa live ou assistir a retransmissão, você não está sendo o que você nasceu para ser. E eu não tenho dúvida e não tenho medo de errar
que muitos que me assistem aqui nesse exato momento estão com a vida totalmente destruída. E você pode reconstruir a sua história, reconstruir a sua vida, reconstruindo aqui, transformando o seu interior para transformar o seu exterior. Mas depende de quem? Depende de você. Esse ser incrível que você é, essa pessoa maravilhosa que você é, o homem lindo que você é, a mulher linda que você é, reassumindo o controle da tua mente, entendendo que essa terra não é terra de ninguém, você é o legítimo dono dessa terra. Você é o autor da tua própria história, você é o arquiteto e arquiteta da tua vida. Então não se escravize, não permita que a mente te escravize, não permita que as pessoas te escravizem, mas bora pra cima. Transforme a sua história, pratique o que eu tenho ensinado, se torne aluno do Insight, se torne aluno do GPS emocional, mude a tua vida, invista em você, criatura. Quantas vezes na vida você investiu nos outros? Quantas vezes na vida você deu para alguém algo ou entregou algo e que você nunca foi valorizado? Então invista em você, acorda para a vida. Existem coisas que podem transformar a vida e depende unicamente, exclusivamente de você. Então é você que decide. Tem um ditado que diz assim que você pode levar o cavalo até a água, mas não pode ensinar o cavalo, não pode forçar o cavalo a beber água. Longe de mim comparar alguém com um cavalo. Mas a água está sendo o ensinamento. A água está sendo o programa Insight. A água está sendo as lives. A água está sendo o GPS emocional. A água vai ser aqui o livro A Terra de Ninguém. Mas cabe a você. Cabe a você investir em você. E eu estou aqui a cada domingo, a cada sábado, terça e quinta-feira, 8 da noite, chamando a sua atenção para fazer com que você se reencontre com o teu verdadeiro eu e transforme a tua história. E eu preciso terminar, mas eu quero desafiar aqui alguém olhando no seu olho nessa noite. Desafiar você, terminou a live. Se você está no Instagram, vai na biografia. Se você não é aluno do Insight, conheça o programa, criatura. Vai conhecer. Se você está no Facebook, vai conhecer o programa. Conheça, analise. Meu objetivo com você não é o seu dinheiro. Eu já falei, dentro do período de garantia que existe, você tem uma garantia segura. Se você não gostou do programa, eu devolvo integralmente o seu dinheiro. Porque o meu compromisso não é com o seu dinheiro, meu compromisso é com a sua saúde emocional. O dinheiro não paga nem a plataforma, para você ter uma ideia, para ter ali dentro. Então é irrisório. Quem está fazendo parte do Insight, você sabe, você não encontra um programa da natureza que vai ser esse pelo valor que ele está de graça. Se você pegar o ano, ele está menos de R$10 por mês. Então, pelo amor de Deus. Agora, se você não merece R$10, aí você está com sérios problemas. Mas eu acho que você merece. Então acorda para a vida. Eu desafio você hoje à noite, quando terminar a live, que vai terminar daqui a alguns segundos, você ir procurar e conhecer. Se você entender que é para você, se você quer mudança, o meu compromisso é com você e nós vamos transformar a sua história. Lembre-se, você não é os teus pensamentos e se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Mas você tem o poder da escolha. Você que faz a diferença. Tá certo, pessoal? Não esqueçam de fazer a rotina noturna hoje, se preparando para dormir deitado ou na frente do espelho. Fale palavras de afirmação sobre os valores que você tem e lembre-se que a verdadeira identidade que você tem, você é imagem e semelhança do Criador, o autor de todas as coisas. Você não é o lixo que o mundo fala, às vezes, que você é. Sendo imagem e semelhança do Criador, o teu valor não está condicionado a qualquer homem, mulher ou qualquer instituição. O teu valor está condicionado ao universo. Você tem um valor incrível e o primeiro que reconheceu isso foi o teu Criador. Se você não acredita em Deus, eu te respeito. Assim como eu peço que você me respeite, porque eu acredito. Porque estudioso da mente como eu sou, e as formações que eu tenho, tudo me leva a crer que existe sim uma mente inteligente, consciente, incrível, criadora por trás de tudo isso. Não consigo acreditar numa obra do acaso. Eu acredito numa mente inteligente por trás disso, e a gente chama de Deus. E ele diz e permitiu que os escritores do livro sagrado, que é a Bíblia, colocassem na Bíblia que você é imagem e semelhança dele. Então não permita que um homem diminua o teu valor. Não permita que uma mulher diminua o teu valor. Não permita que filhos diminuam o teu valor. Não permita que pastor, padre, instituição, igreja, seja o que for, uma empresa, diminua o teu valor.
você tem um valor que é incrível e está diante do universo. Então vá diante do espelho, fale que você é incrível, que você é especial, que você é linda, que você é lindo, que você nasceu para brilhar, que você nasceu para comer do melhor dessa terra, que você atrai a riqueza espiritual, que você atrai a riqueza física, que você atrai a riqueza material, que as tuas células saudáveis se renovam a cada segundo, que você é saudável, que você é perfeita, que você é perfeito, que você é amado, que você é amada. E você vai começar a ver a mudança na tua vida. Mesmo que não seja uma verdade presente, agora, atual, se tornará. Está conseguindo entender? Você pode fazer isso olhando no espelho, para esses olhos que tantas vezes derramaram lágrimas, ou deitado na sua cama, repetindo as palavras. E durante o dia, quando amanhece, faça a rotina diária. Você pode estar indo trabalhar e você fala mentalmente: hoje é um dia especial, nasci para vencer, ou saí para vencer, o Senhor Deus está comigo e me dará vitória. Você não imagina o impacto que isso tem na tua vida. Hoje é um dia especial. Então você tira o negativismo da tua vida. Você se livra de pessoas negativas que te jogam no chão. Porque você está dizendo: hoje é um dia especial, hoje é um dia de vitória, eu nasci para vencer, eu serei um vitorioso, Deus está comigo e me dará vitória. Palavras têm poder para fazer você construir coisas incríveis. E tudo começa aqui. Lembre-se, se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Tenham todos uma boa noite. Eu desafiei você a, terminando essa live, procurar, conheça. Se você entender que é para você, faça parte do GPS, ou melhor, do Insight, que é do GPS Clube. O programa Insight vai mudar a história da vida das pessoas. O GPS trabalha na área de estados. O Insight, ele trabalha em várias outras áreas: relacionamento, família, ele vai trabalhar com riqueza, ele vai trabalhar também com saúde, ele vai trabalhar com umas 5 ou 6 áreas diferentes. Então, quem está já dentro do Insight, se prepare, esse programa vai mudar a sua história em várias outras áreas. Fiquem com Deus, beijão no coração, espero que você tenha entendido a live dessa noite, aplique o que eu falei hoje e arranque o estresse crônico da tua vida. Fiquem com Deus, tchau para vocês do Facebook, beijão no coração, amo vocês.